Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Podcast. E hoje estamos com um convidado especial, nosso parceiro comercial, amigo Robert Michelk, que vai contar um pouquinho da história da Michelk e vai falar um pouquinho de contabilidade para nós. Muito obrigado, Robert, ter aceitado o nosso convite. Conta para nós um pouquinho, então, como que você começou na contabilidade, como que a Michelk começou. Legal. Primeiro, agradecer você, Márcio, agradecer o time da Dalpozo aí pela oportunidade de estarmos juntos, sempre um privilégio, né, estar aqui com vocês e aí compartilhar um pouco da nossa história sempre é prazeroso, né? Como toda a história de qualquer empreendedor que começa do zero aqui no Brasil nunca é fácil, né? O começo, o meio e o durante sempre é complicado. Não tem uma fase boa. Ser empresário no Brasil é sempre desafiador, né? Eu costumo dizer assim, o empresário no Brasil que consegue chegar no final de um exercício, final de um ano, com as contas em dia, com tudo certinho, precisava receber um troféu de honra ao mérito, porque o cara de fato é um herói. Né? Gerando empregos, né, e tal, é extremamente desafiador. Mas eu comecei, Márcio, há 32 anos atrás, né, contando um pouco da minha história, né, há 32 anos atrás, com 16 anos de idade, na empresa que hoje eu sou proprietário, sou o CEO dela, mas comecei como office boy. Naquela época eram tempos bem diferentes, né? Tanto na questão da própria contabilidade, a questão fiscal, o que a gente comenta com os nossos colaboradores hoje, de como era lá atrás, eles falam, não é possível, né? E aí hoje sabe aquele momento lá que os pais, a gente falava, no meu tempo era assim. Então chegou a nossa vez, né? No meu tempo não era assim, né? Não era tão fácil, não tinha IA para me ajudar, não tinha não sei o que e tal. Então, né, foi a 30... Era o guarda-livro. Eu já peguei a fase do contador, né? Eu na minha fase não teve guarda-livro, já era contador. E aí iniciei como office boy, né, e tal. Aí em 98 eu comprei uma parte do escritório, em 2000 eu assumi, né? Mas o escritório era um escritório pequeno, era no fundo da casa do meu irmão e tal. E não era Michel? Era Michel, sempre foi Michel, né? Já era Michel, né? E aí começamos a trabalhar, né? Trabalhar sério, né? Aí transferimos a nossa operação para Guarapuava e iniciamos, né, toda uma jornada fazendo a coisa certa, do jeito certo. E aí a gente foi construindo, né, uma história que não começou ontem, né? As pessoas falam, nossa, Michel, que hoje, né, como a Michel que cresceu e tal, parece que foi da noite pro dia, né? As pessoas que não conhecem a história geralmente tem essa visão, né? Tem a visão que foi da noite pro dia. Nossa, hoje a Michel que é uma das 7 empresas no estado do Paraná certificadas pelo ISO, né? Hoje contamos com um time de perto de 70 colaboradores. Nossa! Né? Perto de 70 colaboradores. Nossa matriz Guarapuava, nós temos uma filial em Curitiba e outra filial em Pato Branco, e dessas 3 filiais hoje, nós paramos de contar quando nós batemos a marca de 70. Passamos de 70 cidades em 12 estados no Brasil, né? Então, hoje, toda hora, né, eu costumo dizer assim, o que tem de melhor de soluções e de boas práticas de gestão, hoje a gente tem embarcado na Michelk ou estamos acompanhando, né? Diversos, né? Márcio, a gente tem crescido uma média um ano pelo outro, uma média de 50% ao ano. Nossa. Né? Com a empresa bem estruturada, os processos bem estruturados, sempre é um desafio, né? Porque você cresce e junto com o crescimento vem as dores do crescimento, né? Vem desafios novos que você não tinha antes, né? Exato. Mas aí você chegou num certo nível e começa a ter novos desafios, né? E aí novas necessidades, novas demandas. Esse ano nós criamos, de dezembro do ano passado para esse ano, nós criamos
3 novos setores, né? O CIDA, que é o setor de inteligência e automação de dados. Hoje nós contamos com um time de tecnologia dentro da nossa empresa, desenvolvendo soluções, e hoje com a questão da IA, pensando na questão das automações, isso tudo direcionado para a nossa empresa, né? Criamos o CS, que é o setor do sucesso do cliente, né? Que tem a função de acompanhar toda a jornada do nosso cliente, né? Porque a empresa vai crescendo, você sabe como é que é, né? Sim. Lá atrás, o cliente tratava direto comigo e eu acompanhava como é que estava o atendimento dele, né? E tal. Você sabe que você está com nós há muito tempo, né? Já, né? E aí a empresa vai crescendo, né? A empresa vai crescendo. E aí o que acontece, Márcio? Né? Por mais que seja a visão do empresário, ele dá um ótimo atendimento ao cliente, né? Muitas vezes ele não sabe se de fato isso está acontecendo. Ele muitas vezes acaba sabendo quando o cliente dá um feedback, né? E aí o que nós fizemos? Nós criamos justamente um setor para acompanhar isso, né? Para acompanhar os atendimentos do nosso cliente, para ver como é que está essa questão, nível de satisfação, o nível, fazer os NPS, né? As pesquisas de satisfação dos nossos clientes, ver como é que está, como é que não está. E cara, agora nessa semana, né, contratamos uma consultoria para nos dar suporte nisso, né? E essa semana a consultoria finalizou o ciclo, a gente agora está rodando o PDCA, né, de melhoria, né? Até a gente chegar num ponto que falou, cara, agora só tocar o barco dessa forma que dá boa, né? Por um tempo, né? Que nem você falou, né? Isso é verdade. No meu caso também aconteceu muito parecido, né? Então, você monta os processos, você deixa redondinho, de repente você cresce. Daí aqueles processos já não atendem mais. Já não atendem mais. Aí você tem que readequar, então é sempre uma constante melhoria de processo dentro da empresa. E começar a soltar também, né? Você vai centralizando algumas coisas, né? Então, o outro setor, né, que nós criamos esse ano é o setor de controladoria, né? Então hoje por que a gente criou o setor de controladoria? Porque antes as entregas era eu que fazia, né? Eu que sentava com o cliente, via. Hoje nós temos um setor. Primeiro semestre a gente rodou organizando os processos e definindo lá a questão dos VIs, né, para sentar para o cliente ver a TI, gerenciar os índices dele e tal. Isso aí já está em cima do pedido, né? E a nossa ideia não é ver as informações do cliente do ano passado, né? É sentar para ver as informações do cliente do mês anterior, né? Ver a DRE gerencial dele do mês anterior, ver os resultados, fazer a análise da última linha, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo para o nosso time de liderança, nós temos a nossa reunião toda segunda-feira, né? Uma reunião que é religiosa, né? Começa às 8h30, tem hora para começar, e normalmente, né, a gente tenta ser bem conciso, mas normalmente passo 2 horas, né? Com todo o nosso time de liderança, né? Para tratar justamente dos assuntos que são relevantes para a nossa empresa, né? E aí, né, a gente analisa todos os processos e vamos avançando com a questão, né, das melhorias, a questão de como é o atendimento dos clientes, além de outras reuniões setoriais, né? O nosso time de liderança, hoje, a gente tem trabalhado muito a cultura na empresa, né, e sobretudo no momento desafiador, né, que a gente está passando hoje, né, que é justamente esse choque de gerações no mercado de trabalho, né? E hoje a gente percebe, inclusive nós agora dia 17 de setembro, dá uma notícia de primeira mão, a gente não divulgou ainda, né? Olha. Nós vamos fazer um evento em Guarapuava, no Teatro Municipal, para tratar de 3 assuntos que todo empresário tem que estar acompanhando, se inteirando, porque se ele não se inteirar a respeito disso, ele vai ter uma grande dificuldade já no curto espaço de tempo, correndo o risco da empresa dele, inclusive, entrar no processo de descontinuidade,
né? Que é a questão do impacto da IA, da inteligência artificial nos negócios, né? Sim. E isso o empresário fala, não, isso aí é o chat GPT, eu faço as pesquisas. Não, cara, é de que forma o agente de IA pode te ajudar na tua empresa, pode melhorar o teu processo, pode melhorar o teu desempenho, reduzir custo, né, aumentar desempenho, né, e resultado na empresa, né? E a gente quer trazer um cara, Não, pode continuar. a gente quer trazer um cara, né? Estou falando desse assunto para falar num momento desafiador que a gente está com gestão de pessoas, né? Do choque da. Então a gente vai trazer uma pessoa para tratar desse assunto, né? Para tratar, e o segundo assunto é gestão de pessoas, e o terceiro é um assunto que vai pegar todo empresário a partir de 1º de janeiro, e tem muito contador falando por aí, Márcio, que não, essa questão da reforma não vai entrar, não vai prosperar e tal, e tem muito empresário indo nessa também, vai ser pego, né, por essa onda que está vindo e não vai ser parada essa onda, né? Mas a gestão de pessoas, nós estamos trazendo um cara que é um dos caras que eu conheço a nível Brasil, dos caras que são referência na questão de gestão de RH, justamente para falar a respeito disso, né? Porque hoje no mercado de trabalho, o que nós temos? Nós temos, né, as gerações, né? De acordo com a literatura, Baby Boomers, né, nós temos a geração X, Millennium, e aí nós temos uma geração que tem pouca conexão com as anteriores, que é a geração X, que entrou no mercado de trabalho, né? E essa geração é uma geração que ela não tem, que ela segue outros parâmetros diferentes, né, das demais. Só que o que acontece? Hoje, à frente das empresas, quem está à frente das empresas é justamente essa geração Baby Boomers e a geração X, né? E essa geração, eles não conseguem entender como é que funciona a cabeça desses caras aqui da geração X. Fala, cara, meu Deus, esse povo aí não tem jeito, é um absurdo e tal. Mas é uma galera que entraram no mercado de trabalho que, bem entendida e bem trabalhada, pode ser uma das gerações mais poderosas para uma empresa que estiver orientado a um crescimento disruptivo. E os cargos de liderança, os líderes, eles vão ter que ter esse tato, porque vai ser um trato diferente em cada tipo de geração. Então tem que ter esse tato. Não vai ser tratado igualmente, entendeu? Porque tem as características de cada um. Então, e precisa entender essa geração. Sim. Né? E a gente quer trazer justamente para aumentar o nível de consciência dos empresários a respeito desse assunto também. É interessante esse assunto. Recentemente eu fiz um treinamento, inclusive através aqui da imobiliária, né? E falava justamente sobre essa questão das gerações no mercado de trabalho. Aí você falando ali, eu lembrei de alguns detalhes que o trainer falou na época, né? Então, por exemplo, as gerações anteriores eram mais analógicas, né? Então, exemplo, era o telefone para você ligar, era o de fio e você tinha que fazer lá, lembra? Ficar girando. Eu peguei um pouquinho lá na minha infância, eu ficava brincando no telefone da minha mãe, né? E já essa geração nova, ela, ao invés da outra, que é analógica, é tecnológica, né? E aí, no final do treinamento a gente chegou à conclusão que se a gente juntar a expertise ali do analógico com a tecnologia, foi o que você disse, tem tudo para essa nova geração estourar, né? Essa geração é uma geração acelerada, né? É uma geração que nasceu gamificada. Sim. Né? É uma geração extremamente tecnológica. E isso que gera um choque de cultura, né? Porque nós temos né, as culturas, e essa cultura daqui é uma cultura que ela precisa fazer parte de uma tribo, né? Precisa ter senso de pertencimento. É uma geração que a cada 8 meses ela precisa vencer uma fase. E é aquela situação, né? Para quem joga videogame, fala, cara, eu passei a fase 1, quero passar a fase 2. Passei a fase 2, nem a pau que eu vou jogar a fase 1 de novo. Sim. Né? E essa é a visão que esse povo, né, que essa galera vem para o mercado de trabalho. Falou, cara, deu 8 meses, falei, cara, o que essa empresa tem? Né? O que essa empresa tem para me agregar? Né? Que eu possa crescer, que eu possa avançar, né? Exatamente. Tá desenhado aonde eu posso chegar, né? Tá claro para mim. Opa, então é essa empresa que eu quero. Não tem
eu acho que ela não tem mais nada, né? Por mais que a empresa pague bem, e não é questão de salário, não é só questão de salário, para essa geração, né? Aí esse cara falou, cara, como é que eu vou fazer com essa empresa? Eu acho que sabe o que é? Eu vou para aquela empresa, porque é um desafio novo, né? E aí fica 8 meses naquela, vai 8 meses para a próxima, né? Então... a geração antiga não faz isso. Sim, um exemplo. Aquela sensação que tem que ser para ontem, né? O imediatismo dessa geração. Essa geração. Só que é uma geração que ela chega com muito mais conteúdo do que as outras, porque a informação delas já... a criança nasceu lá, já está com o tablet lá, né? Olhando informação e não sei o que e tal. Então eles têm muito acesso à informação, né? E aí isso acelera alguns processos. E aí, só para mim concluir, e o empresário, ele precisa se atentar a essa geração. Exato. Por quê? Porque na esteira dessa geração está vindo uma geração Z potencializada, que é a geração Y, que essa ainda não entrou no mercado de trabalho, mas vai entrar. Né? Então o empresário, ele precisa estar olhando para essas questões. E esse é um dos grandes desafios da Michelk, né? A gente tem a gente entendeu isso há muito tempo atrás já. A gente tem trabalhado muito bem isso. Nosso turnover é um índice de turnover baixo, né? Muito baixo, por sinal, pela quantidade de colaboradores que a gente tem. Aí esses dias me perguntaram, Márcio, Robert, nossa, tua rotatividade é alta lá, né? Falei, por quê? Porque toda hora vocês estão contratando. Falei, não, filho, não é a rotatividade, é o crescimento mesmo, né? Muito bom. Então, bacana. Robert, vamos falar um pouquinho da parte contábil para imóveis, né? Que é um assunto que o pessoal sempre está nos perguntando, né? Que é o famoso ganho de capital. Isso aí. A hora da venda, né? Então, a gente sabe, né, nós, corretores há muitos anos, aí a gente sabe, mas o cliente precisa estar sendo instruído, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento, a gente sempre orienta o cliente a buscar um contador, né, para dar mais segurança para ele, né? Conta um pouquinho para nós como que ainda tá vigente a mesma legislação, a questão das possibilidades de isenção de ganho de capital. Continua, Márcio, esse é um tema que toda hora a gente é abordado justamente por, muitas vezes, às vezes os corretores, né? Robert do céu, preciso que você me ajude a achar uma solução para essa questão. Por quê? Porque aí o vendedor, né, vai lá, né, fazer a comercialização do imóvel. Muitas vezes o corretor não tem essa atitude, né? Igual você comentou, de fazer essa orientação. Falou, já conversou com o teu contador com relação a ganho de capital e tal, né? Por quê? E isso é extremamente importante, Márcio. Você sabe disso, né? Porque aí você conduz uma negociação até o final, aí lá no final o cara descobre que ele vai ter que pagar um ganho de capital e é alto. E aí ele quer mudar as regras do jogo com o jogo nos finalmente, né? Aí o vendedor falou, não aceito e tal, não sei o que, e aí se fez o negócio na cara do gol. Né? Por quê? Porque furou uma etapa anterior, que é justamente a questão da análise tributária da negociação, né? Sim. Então, primeiro, uma orientação que eu faço. E eu faço sempre para todos os clientes nossos, né? Quando o cliente chega, eu sempre falo assim, você vai comprar ou vai vender? Cara, manda um WhatsApp, né? Me manda um WhatsApp. Eu talvez não vou conseguir te responder naquela hora, porque a gente passa o dia inteiro em reunião e tal, mas quem está comprando imóvel e está vendendo não está tirando a mãe da forca, né? Ele está iniciando um processo e precisa iniciar um processo de entendimento, como é que vai se dar aquilo, né? Então manda um WhatsApp, que às vezes um WhatsApp tira o cara da forca, né? Tira o cara da boca do leão, né? E aí assim, começar a entender, eu vou vender. Então tem uma série de possibilidades que muitas vezes a pessoa nem sabe que teria, né, e que poderia
se utilizar daquele benefício e não pagar, muitas vezes não pagar nada de ganho de capital, né? E em diversas situações. Por exemplo, né? O mais comum, para quem tem um único imóvel, né? Com valor venal abaixo de 440, né? E não tem efetuado nenhuma operação dessa nos últimos 5 anos, então é uma por CPF, a cada 5 anos, né? E não tem mais nenhum outro imóvel, seja residencial, seja terreno, seja comercial, seja rural. Ele comercializou, né? Ele não vai pagar nada de ganho de capital, né? Mas é uma operação a cada 5 anos, né? Essa é uma situação. Aí tem outra possibilidade para quem tem imóvel residencial, né? A legislação diz que se você aplicar o fruto da alienação de imóveis no plural, a lei traz como imóveis no plural, na aquisição de imóveis residenciais no prazo de 180 dias, né? Mas é dinheiro marcado, vende primeiro, compra depois, né? No prazo de 180 dias, você também não paga nada. Também está isento, né? Também você não paga nada. Então, assim, dentro de um planejamento, então, vamos dizer assim que o cara, o investidor, ele tem lá 5 apartamentos lá no valor de 1 milhão cada um, valor de mercado, né? E ele comprou por 500 mil cada um, né? Teve um ganho de meio milhão em cada apartamento, ou seja, 5 milhões no total, né? Teria, se ele vendesse pura e simplesmente esses apartamentos, não fizesse esses imóveis residenciais, não fizesse uma aquisição no segundo, teria que pagar o ganho de capital Com 15% lá. dos 5 milhões, né? Dos 5 milhões. Aí o que ele faz? Ele pode, você veja o que é o planejamento, né? Se ele aplicar o fruto da alienação na aquisição de 2 apartamentos, né? Lá em Curitiba, né? Ou aqui, ou onde ele quiser, né? Vendi 5 e comprei 2 apartamentos de 5 milhões cada, né? Não pago nada. E aí, no mês seguinte, eu vendi, né? Na sequência, eu vendi esses apartamentos por 5 milhões. Quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Nada. Porque nessa primeira operação, você atualizou o valor dos bens, né? Gerando, né? Não gerando ganho de capital, esse rendimento é isento e não tributado. E aí você reavaliou. A partir do momento que eu vendi por 5 milhões. Qual foi o meu ganho de capital aqui? Nenhum. Porque eu comprei por 5, estou vendendo por 5. Né? Comprei por 5, estou vendendo por 5. Então tem uma série de questões. Imóveis rurais, né? Tem. Né? Mas no caso, essa isenção, único imóvel. Essa isenção são da aquisição, da aplicação do fruto da alienação em imóveis residenciais, a legislação fala de imóveis. Imóveis. No plural. Na aquisição de imóveis. No plural. Então, só imóveis residenciais, né? Então, vende imóveis residenciais, compra imóveis residenciais, né? Então aplicar o fruto na aquisição, né? Não pode ser comercial. Robert, pode ser um terreno? Não pode. Não pode. É imóvel residencial, né? Que a legislação traz. Acontece muitas situações, né? E é importante não só a gente fala em ganho de capital a gente fala de ganho de capital em operações de venda, de alienação. Mas também tem situações que, às vezes, para o contribuinte, para o dono do imóvel, tem momentos que talvez é importante ele enfrentar essa questão. Né? Muitas vezes o cara fala, não vou enfrentar início e tal. Quer ver um exemplo legal? O cara, nas questões, por exemplo, de inventário. Né? O inventário, via de regra, você tem 2 opções de passar esse imóvel, né, do espólio para os herdeiros, né? Ou pelo valor declarado na declaração dele, ou reavaliar esse valor e passar a valor de mercado. Né? Se passar a valor de mercado, tem que pagar o ganho de capital. Né?
Mas o que acontece, Márcio? Muitas vezes, às vezes você vai pegar casos, por isso que cada caso é um caso, e vai abrir um inventário, vai conversar com um contador, né? Como é que nós vamos fazer, né? Vamos passar pelo valor declarado, vamos reavaliar, é a oportunidade nossa, é a janela de reavaliar isso aí e já levar para os herdeiros pelo valor correto, né? Porque tem possibilidade que a gente pode fazer isso aí e zerar o ganho de capital, né? Por exemplo, o imóvel, comprei um imóvel, o meu falecido pai comprou o imóvel lá em 62. E na declaração dele, comprou lá na época, né, teve todo um processo de atualização e conversão nas mais diversas moedas ao longo do período. E hoje vale 32, na declaração dele, do espólio está por 32 mil reais. Só que esse imóvel vale 5 milhões. Vale 5 milhões. Nós não vamos pagar esse ganho de capital, nós vamos passar por 32 mil. Não, querido. Nós vamos reavaliar ele por 32 milhões. Porque o imóvel de 62, de 62 nós não vamos pagar nada de ganho de capital. Agora, se você passar por 32 mil para a tua pessoa física, e um ano depois você vender, aí sim vai ter ganho de capital, porque esse imóvel você recebeu em 2025. Interessante. Né? Sim. Então, e ali tem, talvez você não consiga zerar, mas fala, cara, eu vou enfrentar esse ganho de capital porque vai ser um ganho de capital pequeno, né? Utilizando as possibilidades que a própria lei me garante, né? E eu posso atualizar esse valor para numa operação futura eu eliminar o ganho de capital. Eu já ter matado essa fatura, né? Então, eu costumo dizer assim, a questão do planejamento, né? O planejar, né? Hoje a gente, lá na Michel, que isso é uma coisa que a gente, toda hora a gente traz em pauta, a questão de planejar, né? E toda hora a gente, né, nós temos a cultura de trabalhar o planejamento, trabalhar processos, porque quando você planeja, você evita, você prevê possibilidades futuras, né? Tanto de ganho quanto de situações, né, que podem te colocar numa situação constrangedora, né, numa situação complexa, né, o termo é isso, uma situação complexa, né? E aí você tem condição de melhorar a tua situação, né? Então, você vê que tem ainda as possibilidades da pessoa, principalmente, né, as pessoas que é uma compra de imóvel para moradia, né, e não é aquele investidor do dia a dia, né, então ele tem essas possibilidades de isenções, né. É importante mesmo o investidor, ele tem as possibilidades, né? Então, por exemplo, o investidor que esteja pensando em fazer uma transição de imóveis, né? Cara, eu tenho um acervo patrimonial, um exemplo, né? Isso pode se aplicar para N possibilidades. Eu tenho um acervo patrimonial aqui em Guarapuava e eu estou me aposentando, eu quero ir embora para Balneário, né? Os imóveis aqui são imóveis residenciais e eu quero levar tudo para lá, né? Contrata, né, a Dalpozo, né? Daí depois eu a Dalpozo para fazer um planejamento de venda, né? Faz uma venda estruturada dos imóveis, organiza para que você consiga vender em prazos, né, perto, né? Vai organizando essa situação, né? Não é fácil, mas é uma possibilidade, né? Bem trabalhada, se conseguir, a pessoa zera, né? Vendi aqui, né? Vendi aqui e já tô com possíveis negócios aonde eu quero fazer as aquisições. Aí trabalha essa questão. Dentro de 180 dias, vende antes, compra depois. Cara, e aí você fala, não, mas essa questão da informação é importante para grandes investidores, grandes negócios. Cara, não. Eu atendi uma situação, e esse tem os testemunhos, né? E tem os testemunhos, né? Esse é um testemunho, né? Uma professora tinha um imóvel residencial e decidiu comprar um imóvel melhor, né? Tinha um imóvel na declaração dela, o único imóvel,
era o único imóvel dela, que na declaração dela estava por R$89 mil e vendeu por 250. Deu como parte de pagamento, né? Como parte de pagamento na aquisição do outro imóvel residencial, que era 380 mil. Então, 80, 250, em tese era o único imóvel da pessoa. Então, vendeu o único imóvel, não teria ganho de capital, né? Então, ela teria esse benefício, né? Mas aí, o que aconteceu, né? E ela vendeu também, porque ela vendeu para comprar o outro, né? Também teria o segundo benefício que eu comentei aqui, né? Vendeu primeiro, compra depois. Aí ela pegou, não fez isso no imobiliário, com certeza, né? Fez uma negociação direta, e aí o vendedor falou: viu, fulana, tem a possibilidade de eu deixar o imóvel no teu nome, porque eu já vou passar para frente. Nossa. E já vou passar esse imóvel para frente. E tal. E ela precisava financiar essa diferença, né? Não, tranquilo, né? Na mais singela inocência dela, falou: não, tranquilo, não vejo nenhum problema com relação a isso, né? E aí, beleza, fez uma procuração e tal. O que aconteceu, Márcio? Né? Ela descobriu que ela perdeu os dois benefícios. O primeiro, ela continuava com o imóvel no nome, numa única tacada, ela queimou os dois benefícios que ela tinha. Porque ela poderia ter vendido primeiro, comprar depois, mas o que ela fez? Contabilmente, comprou primeiro e financiou a diferença. Então, ou seja, ela estava com dois imóveis no CPF dela quando ela vendeu o primeiro. Então, 2 imóveis, já perdeu o primeiro benefício. Ela entraria na isenção de ITR 440. Ela provavelmente o que ela pegou, ela registrou. Né? Então, ela poderia ter entrado na isenção dos 440. Ela perdeu. Porque ela trouxe para o nome dela e tirar o outro. Né? E aí perdeu o segundo também porque ela comprou o primeiro e vendeu depois. E aí, tadinha, por causa de uma falta de orientação, teve que arcar com 15% falta de um bom profissional, né? Falta de um bom profissional, falta de ter essas oportunidades de estar, né, que vocês estão gerando, de poder trazer esse conteúdo, né? Trazer esse tipo de informação para a pessoa que está pensando em comprar, pensando em vender, né? Falou: opa, tem a questão de ganho de capital. Será que o meu caso se aplica? Se você tem dúvida, a melhor coisa que você tem a fazer é procurar um profissional. Falou: viu, eu tenho um caso assim assado. Vou pagar? Não vou pagar? Qual que é a orientação que você me dá para esse tipo de situação? Cara, vai te livrar de um monte de problemas. Sim. Robert, outro assunto bem bacana também, nossos clientes aí, geralmente estão em dúvida na parte de locação. A locação, o cliente começa a comprar para investir e começa a ter 1, 2, 3, 4 imóveis e geralmente está na pessoa física dele e o imposto começa a pesar para ele, né? E vale a pena ir abrir empresa para jogar esses imóveis para ele. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Né? Você deixa. Qual que é melhor? Eu registrar o imóvel no meu CPF? Hoje, veja, Márcio, cada vez mais é importante a gente pensar nesse processo, né? E nós estamos falando só da questão tributária, né? Não estamos nem falando questão sucessória, e acho que nós não vamos nem entrar nesse assunto, né? Mas a questão tributária hoje, né? A legislação em vigência 2025, o que acontece? Pessoa, dependendo de qual o valor do aluguel dela, compensa ela ainda mantendo a pessoa física, né? Dependendo do valor, né? E também depende das demais rendas que ela tem, né? Eu tenho um imóvel, 2 imóveis, ok. E eu tenho 10 mil reais de receita com locação. Não, aí já não faz mais sentido. Né? Por quê? Porque você tem 10 mil reais, você vai pagar 27,5% disso. Né? Ou seja, você tem um sócio, né? Um sócio que vai usufruir do teu imóvel, né? Do fruto da
do fruto da economia da tua vida, né? Porque normalmente o investidor ele pensa justamente em montar uma carteira para usufruir, né? De uma renda passiva. É a aposentadoria, né? É uma aposentadoria, né? E aí o cara vai descobrir que ele tem um sócio que não ajudou ele a comprar, que não ajuda em nada na manutenção, que não vai ajudar ele a pagar o IPTU, e que se o inquilino não fizer o pagamento do aluguel, não vai participar dessa perda, né? E se ele ganha, e sobre o que ele faturar, ele vai contribuir com mais de 1/4 do negócio, né? Então hoje claro que tem que fazer, tudo tem que fazer a conta, né? Mas aí o cara, aí nessa situação vale a pena a pessoa jurídica, porque na pessoa jurídica ele vai pagar 11,33%, né? Uhum. Comparado a uma alíquota de 27,5%, né? Sim. Comparado a uma alíquota de 27,5%, para menos da metade. reduz para menos da metade, né? Essa mordida, né? Então acaba sendo um tributo mais justo, né? Sim. Mais justo para quem investe, né? Então isso é uma questão que é importante estar acompanhando. Quando a pessoa, e claro, questão de projeto também, né? De repente a pessoa fala, ó, tô começando agora, mas eu vou escalar com uma certa velocidade nisso, né? Vou comprar 1, 2, 3 imóveis por ano e vou investir nisso. Aí nesse caso, quando a pessoa já tem esse projeto, a gente já orienta para desde o começo ele já abrir o CNPJ e já incluir lá dentro. Por quê? Porque depois, quando ele for fazer a integralização desse imóvel lá na administradora de bens próprios, ele não vai gozar da imunidade do ITBI, né? Então ele pagou o ITBI na compra, e quando ele transferir esse imóvel para o CNPJ, para a administradora, ele vai pagar de novo, né? Então já se aconselha, abre já e paga uma vez só. Já joga para dentro da empresa, que vai ser bem melhor. Sim. E, claro, a gente vai ter a reforma, e não sei se vocês já estão antenados, a Michelle que já está antenada aí. A gente não vai entrar muito nesse detalhe da reforma, mas assim, numa forma mais simples aí, nessa parte de imóveis, vai piorar muito, Na verdade, ela teve algumas mudanças final do ano no Senado, né? Sobre a questão da administração de imóveis. Mas, de maneira geral, trazendo um briefing a respeito uma pincelada. Um briefing a respeito da reforma tributária, né? Nós lá na Michelca a gente tem dois grupos de estudo, né? 2 núcleos que a gente tem feito grupos de estudo, né? Do nosso time, né? Uhum. Um sobre a reforma tributária e outro sobre inteligência artificial, né? Dois grupos de estudo onde a galera se reúne lá e vão para os conteúdos e tal. E aí tem muita coisa vindo, cara. E não é coisa que o empresário não tem nem noção, né? Por isso a gente, inclusive, né, nesse evento que eu falei, no dia 17, nós estamos trazendo uma pessoa que eu considero uma dos maiores especialistas na questão de ICMS do estado do Paraná e talvez um dos melhores do Brasil, né, que é o João Gilberto, amigo nosso, parceiro, né, ele é um cara que atende a cooperativa na nossa região aqui, ele atende a cooperativa, a Consult, né, a empresa dele, atende a cooperativa agrária, salvo engano, acho que há 18 anos, atende a Santa Maria, e a Michelle, que também contratou essa consultoria para nos dar suporte justamente por causa do nível de excelência deles, né? Uhum. Já teve no escritório fazendo um workshop com o nosso time a respeito da reforma, né, um bate-papo, e esse cara a gente está trazendo para ter um tempo junto com os empresários, com os clientes nossos, com os amigos nossos, para falar a respeito da reforma tributária, para aumentar o nível de consciência do empresário a respeito da reforma tributária. E, Márcio, vai ter muita coisa. Bacana. E esse evento vai ser aberto ao público geral? Vai ser aberto. Vai ser aberto mediante inscrição, né? Por quê? Porque o espaço é limitado, né? É um espaço para 314 pessoas, né? 314 pessoas, né? Então não é um espaço muito amplo, né?
Só os clientes já têm uma porção, né? Só os clientes, se vierem todos, falta espaço. Aí já Graças sabe. a Deus, né? Mas que bacana, né? Isso aí, né? É, Temos que participar. tem que Conhecimento. participar, né? Tem que participar, porque tem muita coisa que vai mudar, né? As empresas que forem pro, né? Que tiverem no regime normal, né? O Simples vai continuar existindo, mas no regime normal, elas, em tese, todas elas vão ser a mesma modalidade do lucro real, né? Vai tomar crédito na entrada e vai ter o débito na saída, né? Só que detalhe, cada empresa vai ter que iniciar um processo de validação dos seus fornecedores. Por quê? Porque, beleza, você contratou a Michel para prestar serviço para você, né? E você vai tomar o crédito da Michel, só que só vai tomar o crédito na hora que eu fizer o pagamento do meu imposto. Se eu não pagar o meu imposto, eu não tomo o crédito, né? Então, se você tem um fornecedor que ele é um fornecedor que ele não recolhe os seus tributos, você vai ser penalizado junto com ele. Você vai ser penalizado, né? E aí não adianta você ligar para o fornecedor, Robert, né? Ô fulano, cara, você não pagou teu imposto. Falou, não, fica tranquilo. Se quiser, te mando minha certidão positiva com efeito negativo. Eu parcelei. Aí, cara, então significa que o crédito que eu tomar à vista, eu vou tomar o crédito em 60 vezes? Poxa, né? Então, muita gente vai ficar fora do mercado, né? Então, muita coisa que por isso o empresário precisa se atentar a respeito disso, precisa saber como é que vai ser o impacto da reforma na empresa dele, né? Entender o que ele precisa saber para que ele não tenha dificuldade, né? Imagine você na tua operação, né? Ou qualquer empresário que está nos assistindo aí na operação dele, ele na aquisição dos insumos dele, ele descobriu que ele deixou de tomar 20 e poucos por cento de crédito, porque o fornecedor dele não pagou imposto, né? Será que esse cara vai ter? E aí o que acontece? Aí existe toda uma cadeia. Se ele não pagar o tributo dele, o próximo da cadeia também vai ter dificuldade. E talvez tire ele do circuito, né? Assim como ele talvez vai tirar e tal. Aí vai forçar esse cara a fazer o pagamento integral, sem ter tomado o crédito, né? Aí esse cara começa a ter um problema. Por ele não ter feito a validação do fornecedor, começa a ter um problema de fluxo de caixa. Né? Gente, tem muita coisa que vai mudar, né? Num espaço de tempo, né? Significativamente. Pensando, lembrei, esses dias eu estava conversando com meu filho, né? Ele estava perguntando, né? Nós estávamos conversando sobre imposto e tal, e falando de outros países, né? Ah, pô, mas não o Brasil é alto, né? A carga tributária, mas não é tão alto, assim. Eu falei assim, ó, vou te dar um exemplo. Quando eu morei uma época no Canadá, e eu comprei um notebook lá, para eu estudar. E eu falei para ele, ó, lá, meu pai foi na loja, comprou o notebook lá, bem mais barato que aqui, e na nota sai o imposto, sai o valor do notebook, e daí sai o valor de quanto você está pagando de imposto. E esse imposto, que parece que o Brasil não é tão mais alto do que fora, lá o imposto ele é calculado em cima do custo do produto. Aqui o imposto é em cima do valor de venda. Então aí já dá um ganho gigantesco. Sim. Outro ponto é que aqui sai da fábrica, vai para a loja, vai para uma distribuidora, paga imposto. Vai para a loja, paga imposto. Lá ele paga só no final também. Ele vai pagar lá no final o imposto, né? Claro, tem muito sucinto isso, né? Cada país, às vezes até dentro de cada província lá é diferente a legislação ou o imposto, né? E hoje eu não sei como que tá lá, mas na época era dessa forma. Então você analisar como que é a... Outra comparativa foi com o pessoal do Paraguai, ali, que eu tive muito contato, né? Porque eu subi o Legendários no Paraguai, então passei os dias ali com alguns empresários também, né? De Foz do Iguaçu, Cascavel, né? Daí eu falei, cara, mas como é que é o teu trabalho? Não, cara, minhas empresas são todas no Paraguai. Cara, eu amo o Paraguai é um paraíso fiscal. Então, assim, eles têm um carinho grande pelo Paraguai, mas por quê? Pela questão aí tributária, né?
a questão tributária, ela pode potencializar as empresas ou pode, né, atrapalhar, né? Hoje nós estamos falando que o Brasil, além de ter uma legislação extremamente complexa para quem vive aqui, imagine para quem vem de fora, né? Para quem vive aqui, é uma das cargas tributárias mais altas do mundo, né? Você pega o nosso IVA, o IVA dual que está sendo criado, o CBS e o IBS agora, cara, você vai comparar com outras nações, é um absurdo o que está sendo feito aqui, né? É um absurdo o que está sendo feito, né? E aí o que acontece? Aquela nossa fala inicial, né? O empresário que consegue avançar num país, né, em situações extremamente desafiadoras como essa que nós estamos vivendo hoje aqui, né? Um tarifaço, de um monte de situação, sem entrar em questão de demagogia política, não é a nossa intenção aqui, mas falar de fato do cenário, da realidade, sem tapar o sol com a peneira, né? A nossa situação é extremamente desafiadora, né? Com a taxa de juros subindo, né? O que acaba retraindo investimento, impostos só aumentando, né? E aí o que acontece? O empresário que não fizer o dever de casa, cara, não tentar transformar, deixar a empresa dele mais eficiente, né? Não entender a questão de gestão de pessoas e não trabalhar a questão do impacto da reforma tributária, porque a partir do momento da reforma tributária, cara, esqueça o jeitinho. Esqueça, não, isso aqui eu empurro para frente e depois eu parcelo, depois não sei o que, depois eu abro um outro CNPJ. Esqueça isso, cara. Esqueça que você vai estar fora do mercado. Porque ninguém vai querer fazer negócio com você. Porque se você não pagar o teu imposto, vai prejudicar o próximo. E você vai prejudicar uma vez só. Porque na próxima o cara vai buscar um outro fornecedor. E não vai mais querer conversar com você. E aí você perdeu a tua credibilidade, né? Então hoje empreender é desafiador. O empresário que não se atentar a isso, né? Não se atentar à questão da eficiência operacional dele, seja, né, e uma ferramenta que está vindo com muita velocidade. Por isso que eu digo que a pessoa que não se atentar a isso, a questão da inteligência artificial, né, dos agentes de IA, ele vai ficar no meio do caminho, né? Por quê? Porque o concorrente dele vai melhorar a eficiência do processo dele, né? Vai ter um custo menor, vai ter um nível de competitividade melhor do que ele. E esse cara vai ser tratorado. O cara que não entender como é que ele vai gerir as pessoas e como é que vai ser a próxima geração, cara, é uma empresa que vai ter dificuldade de ter continuidade. Sim. Né? É importante a questão da IA que você está falando, né? Então, no início do ano, sentamos com o Márcio justamente visando essa questão que você vai trazendo no treinamento, enfim, né, na palestra ali, sobre a IA. Então a gente fizemos analisando alguns dados essa semana com o Márcio, nós pegamos um atendimento que nós temos hoje a IA a nosso favor, né? Somos pioneiros aqui em Guarapuava, a gente fala com muita alegria, né? E o cliente entrou 4 horas da manhã perguntando sobre o imóvel, e a IA atendeu ela, fez todo o atendimento, e ela batendo papo com a IA ali. Então, mas na visão do cliente, hoje, qual que é o impacto da IA hoje dentro do dado ao poço, né? O cliente, para ele estava sendo atendido por uma pessoa e eram 4 horas da manhã. Então entrou o expediente, né? Daí a secretária ele analisou, já passou, o corretor já começou a atender aquela pessoa e fluiu o atendimento, né? Então é importante essa questão da IA, né? Dessa adaptação hoje em qualquer ramo, né? Agora imagine, por exemplo, você ter os atendentes de IA fazendo o primeiro atendimento no momento que cada vez eu sei que você tem vou dizer assim, um acervo de corretores de alto padrão, né, que eu sei que vocês têm aí, não é fácil, né? E aí o que acontece? Você precisa utilizar a tecnologia para fazer mais com menos, né? Mais com menos. Isso é eficiência. Sim. Né? Você conseguir fazer o teu corretor perder o mínimo de tempo possível com questões que a própria IA pode fazer. Aí o teu corretor vai gastar tempo para
para fazer as questões, né, que de fato precisa fazer, né? Exatamente. E outro ponto importante que você disse da IA e a gestão de pessoas, né? Então ali a IA fez o atendimento 4 horas da manhã e depois entrou um humano atendendo ela e de uma forma, e isso eu vejo que nunca vai ser perdido. Por isso que é importante, e agradeço, Robert, você trazer isso para Guarapuava. Pelo que eu vejo hoje, o teu escritório hoje sem favor nenhum para você. Você é muito diferenciado dentro do mercado de Guarapuava, desde a sede da tua empresa, o atendimento às pessoas que eu ouço falar, né, até próprios funcionários que a gente convive. O pessoal tem um amor pela empresa, né? Você comentando as suas reuniões, da cultura, isso aí é muito importante que você sai fora da curva, né? E trazendo esse treinamento, daí encaixando com o IA, que foi o que eu comentei agora, daí trazendo essa parte humana de gestão de pessoas, né? A gente comentou num treinamento aqui na imobiliária, a gente fez aí na semana passada. Todo negócio envolve pessoas, né? Então você precisa estar antenado nisso, né? Então te agradeço até aí. Como o Márcio falou, a gente quer fazer parte dessa. Sim, vocês, eu tenho o maior orgulho, né, de falar isso nesse momento podcast de vocês, né, e falar justamente, né, de primeira mão, né, e vocês, né, são os primeiros nós a estarem convidados, né, Obrigado. a estarem lá com a gente no dia 17 de setembro, né. Sim. Vai ser um tempo, na parte da batalha, vai ser um tempo precioso, né, vai ser um tempo onde os empresários vão lá para afiar uma chave. Sim. Né, para afiar uma chave para poder operar com mais tranquilidade. Né? Bacana. Robert, muito legal o nosso papo hoje, né, Cesar? Sim. Muito conhecimento. Agradecemos você aí, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e trazer todo esse conteúdo hoje. Cesar, pega lá nosso presente pro... Nós temos uma lembrança aqui, uma xícara que tem a logo nossa. E tem o nosso slogan, né? Que é Você Pode. Mais que um slogan, uma inspiração para a vida. Então, até por isso que o nome do nosso podcast é Você Podcast, né? Então, esse slogan a gente usa ele para inspirar colaboradores, para inspirar clientes. Então, assim, você vai tomar teu café lá lembrando que eu posso, que você pode. Exatamente. Você pode conquistar, né? E quer deixar teu contrato da empresa... Pode. Seu arroba. Primeiro agradecer, né? Para mim uma alegria estar aqui com vocês, né? Pessoas que eu conheço há muito tempo e a gente, né, tem um convívio, um carinho muito especial, né? Agradecer vocês, né, pelo convite e me colocar sempre à disposição, né, tanto de vocês, de quem está nos assistindo também, né, nos siga nas redes sociais, Michel Contabilidade, é isso, ou essa é a nossa assessora de marketing aqui, e assim, esteja acompanhando, né, a gente tem compartilhado muito conteúdo, bastante coisa legal, tem muita coisa legal vindo aí. Você empresário, né, que hoje tem passado por dificuldade com relação ao entendimento e gestão do teu negócio, converse com o teu contador, né, tente, né, trabalhar isso. Caso tenha dificuldade, a Michel que sempre é uma opção para estar ajudando, né, os empresários. Eu costumo dizer que o nosso compromisso é sempre com o resultado da última linha do nosso cliente, né? É dessa forma que a gente trabalha, a gente busca, não é fácil, né? Mas porque a gente, como toda empresa, vai crescendo e precisa estar organizando processos para você continuar avançando, né? Exatamente. Né? Obrigado mais uma vez. Estamos juntos, né? Se você gostou, siga nós lá nas redes sociais da Oposto Imóveis. Você pode. Valeu, pessoal. Obrigado.